Então, mais uma palestrinha, trazendo um pouquinho da minha experiência para vocês. E hoje a gente traz um assunto bem espiritual, né? Que é o tão temido assunto que são os obsessores. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é e o que são esses seres, essas energias, esses espíritos, ou como lá a gente quiser entender. Então, a primeira coisa é a gente entender como que alguma energia pode nos afetar. Antes da gente falar dos espíritos obsessores mesmo, a gente vai falar das pessoas que se permitem serem obsediadas. Esse é o primeiro ponto. Então, gente, espírito obsessor é aquele que precisa se nutrir de alguma energia. Obsediado é aquele que tem energia disponível para ser vampirada, tá? Então, mais importante do que a gente entender quem são os obsessores, é a gente entender quais são as portas que a gente tem para esses espíritos obsessores poderem estar fazendo algum atrapalho no seu caminho, tá? Então, os espíritos obsessores não tem nada a ver com uma macumba feita para você, com uma demanda, não é isso. Isso é um encantado que está ali a serviço de uma magia, não é obsessor. O obsessor, ele precisa da sua energia para se manter presente no campo astral naquela forma que ele tem. Ele precisa do teu resíduo, que é o teu ectoplasma. Como que um espírito obsessor, seja lá o que for, consegue acessar isso em você? Então, é através das frequências negativas. E o que são essas frequências negativas? Que é o ponto mais importante aqui. O primeiro ponto, gente, é a negatividade. É um tumor na nossa alma. Então, você está lá com a tua energia toda linda, toda luminosa, toda brilhante, e de repente você começa a negativar. Uma coisa não dá certo, outra coisa não dá certo, perde alguém e vai juntando e você vai criando um pensamento na sua cabeça que nada dá certo. Tá? Então, aqui o que a gente já tem? Uma energia e um pensamento obsessivo. A maioria dos trabalhos que a gente chega aqui, muito raramente tem realmente já um obsessor espiritual. A maioria dos obsessores são internos. Nós criamos essas personalidades dentro do nosso próprio campo energético. E a principal porta é essa negatividade. Porque a negatividade é justamente ao contrário da fé. Essa é a primeira porta para você entrar numa casa de fé. É combater a negatividade. Tá, mas a minha experiência diz que tudo dá errado. Né? A fé te diz, amanhã pode ser um dia melhor. Ela te dá uma esperança, tá? E te dá essa energia para que você recomece e não se deixe abater por essa negatividade, que cada vez que você diz não para alguma coisa, é uma porta que se fecha para você. A primeira coisa para a negatividade, a primeira dica, ferramenta contra o baixo astral, é você inverter. Como tem ali a gratidão, a presença eu sou grato, isso não é hipocrisia. Só que não é só a palavra, você tem que inverter dentro de você. Então, se você viu que uma coisa não dá certo, logo você tem que olhar para outra coisa que dá certo. E assim você vai indo, você vai transmutando. Não é porque isso não dá certo que outra coisa não pode dar. Não é porque desse jeito não deu certo que de outro jeito não pode dar. Se você se classifica como, na minha vida nada dá certo, mas é um clássico esse pensamento, acabou de arrumar um problema. Então você vai criando isso. Muito raramente essa energia ela é externa. Muito raramente existe um obsessor aqui, porque tudo que um obsessor não quer é negatividade, para ele não alimenta ele em nada. Tá? É só uma porta para ele pegar de você o que você tem de bom. Tá? Então, o obsessor quer energia ruim? Não, energia ruim não é boa para ninguém. Ele quer nutriente, e nutriente é ectoplasma. Como que ele vai fazer isso para te acessar? Segundo passo da negatividade
é você entrar num processo mais profundo das emoções. Negatividade é mental. Certo, errado, dá certo, não dá. Experiencial, negatividade. Agora nós vamos para um segundo ponto, que saiu daqui, desceu um pouquinho, que é sentimento. Ou você é abatido por uma tristeza, ou você pode ser abatido por raiva, ou você pode se recolher, fingir que não tem nada acontecendo. Né? Fingir que não tem nada acontecendo, às vezes, é uma boa ferramenta se você conseguir manter a positividade. Então, serve? Serve. Às vezes a pessoa não consegue olhar naquela direção e precisa dar uma zerada ali, faz parte, é óbvio que vai voltar em outro momento. Às vezes o mundo fala para você, mas você tem que olhar para isso. Isso existe. Então, não é que você vai dizer isso não existe. Você vai dizer, eu não estou pronto para lidar com isso agora. Claro que isso depois vai voltar na sua vida, isso é problema seu, tá? Então, não se sintam compelidos a resolver os seus próprios problemas, porque eles são seus, não do outro. Então, vai existir uma hora que você vai estar preparado para enfrentar algumas situações. Essa negatividade, quando você força ela a ser resolvida, você pode ir entrando nesse processo de frustração, que leva a essa tristeza ou raiva. A tristeza e a raiva são duas portas diferentes. A tristeza leva à depressão, que é um tumor energético e social. Desânimo total. Ele pode estar preso em algumas coisas da matéria e está obsediando você, que cruzou ali aquele caminho por alguma razão. Essa depressão chama almas penadas, que a gente chama, que são obsessivas, que elas se atraem por essa energia extremamente fechada e ela se aproxima, tá? Então essa solidão, você vai entrando nesse universo que a gente vê, né? Aquele monte de alma, aquela energia escura em cima daquela pessoa, ela já está numa energia obsessiva. E realmente, aí você começa a ter aquela tendência suicida. Porque quando essa energia te pega, essa energia ela é muito presente no umbral, que é o lugar mais próximo aqui da Terra. Esse ectoplasma ele ainda é visível entre os dois planos e ele é comum aos dois planos. Então, esse mundo dessas almas, por isso que a gente encaminha as almas, tudo é uma questão de fome. É aquilo que eu falo, e essa fome espiritual também movimenta esses espíritos o tempo inteiro, que é isso, do que eles realmente precisam se nutrir. Eles precisam evoluir, mudar a energia deles do ectoplasma para as energias superiores, como a gente precisa comer salada e come bala, é a mesma coisa, né? Então, é uma resistência, às vezes, que existe, que é a razão pela qual também a gente vem buscando se desenvolver espiritualmente, porque a gente sabe, dentro do terreno, que a vida não acaba na hora que a gente desencarna. Então, esse preparo todo que a gente faz já nos faz reconhecer no dia do nosso desencarne esse campo astral e já saber que não tem como voltar para trás, que não tem como você cocriar dentro de um campo material do qual você não mais pertence. Porém, sim, eles podem agir dentro desse campo, tá? Essa energia da depressão, essas almas não precisam ser ruins para estar atrapalhando a vida de vocês, e isso sim acontece muito, tá? Aí a gente tem uma demonstração clara de obsessão mesmo, e isso leva às vezes eu me matei por causa de um espírito. Jamais, um espírito não tem esse poder, mas uma falange de suicidas se aproximar de você é muito natural, e eles te motivarem a fazer isso. Como te motivam a melhorar? É o justo, afinal, o livre-arbítrio é seu. As decisões da tua vida, quem toma são vocês, e o que você escuta, se é, né, uma coisa que vai te iluminar ou uma coisa que vai te puxar para encerrar sua própria jornada, vai estar acontecendo isso. Sobre suicídio, o que vai acontecer? Se você se matar, você vai ficar lá repetindo a cena da sua morte até que chegue o momento que realmente seria a sua morte. Vai ficar faltando uma parte da sua história que vai precisar ser recuperada de outra forma. Sim, isso é bastante complexo. Não é legal se matar. Pensem duas vezes antes de fazer isso de verdade. Porém, é muito importante o desejo de se matar.
porque significa que você quer encerrar aquela vida que você está levando e começar outra, tá? Quando vocês têm essa sensação de querer se suicidar, significa que você quer renascer. Para isso que você vem para um terreiro, e isso realmente acontece. Então a cura espiritual, ela se vê muito disso, de você se reconstruir através da espiritualidade. Porém, os méritos e o caminho, ele é seu. Nenhum espírito vai te dar ou te tirar nada, literalmente falando. Mas e mãe Alice, e o ectoplasma que ele absorveu? Esse ectoplasma ninguém tira de dentro de você. O que tira é o brilho dele. O que tira é a luminosidade dele. E aí, para você conseguir retomar essa potência, você vai precisar se positivar mais e mais. Então, ninguém tira a sua energia. Ajudam a manter ela baixa. Lembra daquele ditado, diga-me com quem andas e te direi quem és? Tem tudo a ver. É essa proximidade, as relações. Então, mas a minha vida é uma porcaria, eu tô cheio de obsessor. Tá, com quem você anda? O que você faz? O que você mantém na sua vida? Antes de levar lá para o campo espiritual, vamos ver o que a gente está fazendo aqui. Então, obsessores em cima da depressão, extremamente comum, talvez o mais de todos, que sim, chegam numa espiritualidade muito facilmente falando. Não é pessoal. Vou obsidiar fulaninho de tal. Não é assim. As almas, elas agem em rebanho. Elas se despersonificam. Existe obsessão familiar? Claro que existe. Né? Veja lá como é que você trata teus parentes. Né? E como que as coisas acontecem no astral, as vontades dos nossos antepassados. Então, coisas podem acontecer. Se não pudessem acontecer, não estaríamos aqui até hoje. Né? Que a Umbanda justamente está trazendo aqui esse resgate das coisas que a gente ainda precisa estar resolvendo. Uma outra janela enorme para a obsessão é a raiva. Então, o que acontece? Essa raiva começa a fazer com que tua mente pare, cega os teus instintos e você age impulsivamente. Quando você age impulsivamente, você tem disparos de ectoplasma. É como se aqueles espíritos que estão ali ativando essa tua raiva, quanto mais você ativa aquela raiva, mais você expande aquele fogo. Então, em vez da tua luz estar expandida pela luz divina, a tua luz está expandida pelo teu fogo interior. Esse espírito está puxando toda a sua virilidade, toda a sua força, o seu poder de embate. Então, a pessoa que age por raiva, ela se torna cada vez mais fraca. E esses obsessores cada vez mais agressivos. Então, essa energia muito presente também o capitalismo alimenta muito isso, que é a disputa de poder, a disputa do ter. Antes a gente brigava por comida, hoje a gente briga por causa de uma roupa, que todo mundo tem igual. Então, esses valores, essa energia da raiva, que deveria ser acessada poucas vezes, talvez na vida, ou por causas mais originárias com a nossa luta, acaba sendo mal conduzida, e quando você vê, né, você está ali à beira de cometer um ato completamente insano, movido pela sua raiva. Muita gente chega aqui querendo justificar a sua raiva nos espíritos obsessores. É um clássico de terreiro. Não sei, aconteceu comigo, fui possuído, tá? Você foi possuído? Foi, pela tua falta de vergonha na cara. Por quê? Porque se você foi possuído ou não, quem vai arcar com as consequências do que aconteceu é você. Então, assim, se você foi possuído e matou alguém, sinto muito, é você e o obsessor preso. Só que lembra que o obsessor não fica em grade, tá? Então, quem vai ficar lá é você. Então, se o obsessor te levou a matar alguém, é melhor você ver bem o que você está pensando, o que você está vibrando, porque ele pode, sim, potencializar as suas ações, não governá-las. A sua vontade é apenas sua e um obsessor jamais vai intervir na sua vontade, vai intervir no seu impulso. Entenderam a diferença, gente? A vontade vem lá da tua alma. Por isso, aquela hora que a gente conversou, você guardou aquela emoção? Cuidado, ela pode vir manifesta lá na frente já por um obsessor, porque estava ali guardado. Esses pontos guardados ou mal trabalhados
vão deixando esses resíduos dentro de você que tem que sair. O que tira uma energia dessa de dentro de você? Quando eu comecei na Umbanda, meu principal papel no terreiro era médium de desobsessão, porque eu conseguia controlar espíritos de super agressivos, controlar, né? Por dentro estava toda quebrada, muito bonito para quem está olhando, mas era, né? Só que você sai novo, porque quando você incorpora um espírito obsessor, você sai muito bem, porque ele vai levar todos os resíduos energéticos negativos que você tinha dentro de si. Ah, é? E cadê as tuas seguranças e as tuas firmezas naturais? Aonde que mora o teu controle de você não ter essas portas? Por isso, tiramos desobsessão de dentro do terreiro. Eu tive um problema gravíssimo nos rins, por estar cedendo meu ectoplasma para espíritos que, se nem na lei divina tiveram espaço nem no céu e nem no inferno, por que eu estou encaminhando isso? Se eles fazem o equilíbrio. Que equilíbrio é esse que eles fazem? Você não plantou? Você não precisa mudar? Se até aqui você tinha um limite e você está administrando a tua vida assim, esse obsessor te ajuda a passar desse limite. A hora que você passa desse limite, as consequências saem do seu controle. Você vai rever a tua vida. Se não existissem obsessores, a gente não se movimentaria, gente. Quem não se movimenta pela luz, se movimenta pela sombra. Tá? Mas todo mundo tem que se movimentar. Os obsessores são extremamente necessários para o equilíbrio energético entre o céu e a terra. Esse termômetro, porque senão não faz sentido. Se a gente entrar numa compaixão divina, que o bem sempre vence, não é bem assim que as coisas andam acontecendo no mundo. A gente vive um momento de guerra. A energia do campo astral está extremamente fragilizada. A gente não pode desconsiderar que a humanidade está em guerra. Só da gente se fechar o olho e saber que tem bomba explodindo do outro lado do mundo, a gente se calar, já nos coloca num lugar que já não é o correto. Porque se a gente está se nutrindo só com o que tem de bom no mundo, nós não estamos entendendo qual é o verdadeiro problema do mundo. Então, nós estamos sendo individualistas, não estamos pensando nesse sistema como um todo. E essa energia obsessiva, ainda de disputa de território, de vingança, de a gente trabalhar lá atrás, é o que ainda alimenta tudo isso. Por isso até que existem Umbanda, essas religiões com mediunidade, que se a gente levasse só a vida dos encarnados para restabelecer essas relações, gente, imagina quantas e quantas vidas iam ser necessárias. Para isso que existe esse meio caminho, que é esse mundo entre o céu e a terra, que a gente cria, seja via imaginação, via fé, via o que for, que é uma forma da gente aprender com o outro, com a experiência do outro, mesmo que não seja positiva. Então não vamos colocar que sempre vocês têm que estar positivos, porque isso é uma mentira. Se a gente sempre apagar os erros da história, a gente nunca pode aquilo ali, só leva sorte na vida mesmo, nasceu com a busanfa para a lua, tá? Não, gente, ninguém tem nessa terra com a busanfa para a lua. Cada um tem a sua jornada, tem a sua caminhada. E os obsessores, tanto da raiva quanto da tristeza, eles vêm com esse papel de te ajudar a sair desse lugar, a ajudar a movimentar e ver que você não está agindo de acordo para você vibrar e atrair para você o que é bom. Tá? Então é super importante a manifestação deles como uma ação externa, que aí você vai ver que nem tudo está sob o teu controle, que aquele controle não está te levando a lugar nenhum, a não ser um buraco ainda mais fundo do que você já está. Então, essa conversa entre esses dois sentimentos, porque eu percebo muita gente com muito medo dessas energias. E vocês não precisam ter medo dos obsessores, vocês precisam ter medo de vocês mesmos. E esse medo é o quê? O medo é um aviso. O medo é um comunicador. Não é para a gente também dar asas ao medo, porque esse medo é a principal ferramenta. Quando a gente chega nesse medo, parece que essas forças se intensificam ainda mais e você se torna ainda mais frágil. O medo é apenas um indicativo do que está saindo do seu campo de segurança. Não significa que você não deve se preparar melhor e seguir andando. É para isso que existe a coragem. O Ogum não vai vencer a demanda para você.
Ogum vai te ajudar a ser estrategista, reconhecer os seus inimigos, o porquê que você tem esses inimigos e qual é o seu lugar nessa batalha. Esse é o papel de Ogum, que é a energia que a gente está aqui hoje. Por isso eu quis trazer a palestra sobre obsessores no dia de Ogum. Que a maior batalha que a gente vive, ela é interna. E agora a gente vai chegar ainda no último ponto dessa energia obsessiva, que são os vícios. Além das emoções, que agora eu vou falar um achismo meu sempre fundamentado no que eu percebo em terreiro, mas essas energias emocionais, elas têm cheiro, são hormonais. E eu gosto de usar essa palavra cheiro porque é o que nós vivos entendemos. Talvez lá na linguagem dos mortos exista outra palavra. Mas existe um cheiro. Quando você solta um hormônio, existe um cheiro. Quando vocês estão com medo, vocês não sentem um cheiro diferente? Quando vocês estão alegres, a gente solta cheiros. Só para vocês entenderem aonde vem essa frequência. A gente exala alguma coisa aí, tá? Espiritualmente que atrai. A mesma coisa acontece com os vícios. Tá? O vício é uma compulsão, é uma necessidade, é uma insanidade. Essa insanidade por alguma coisa que o teu corpo acha que precisa é exatamente o que acontece com o espírito que desencarnou e quer viver de energia do vivo. Ele é um espírito viciado na encarnação. Qualquer vício alimenta o obsessor. Qualquer um. Cigarro, jogo, Coca-Cola, doce, comida, não interessa qual é o vício. Todo vício alimenta obsessão, porque é compulsivo. Tudo que é compulsivo te leva a agir insanamente. Então, todo obsessor te leva o quê, gente? Consciência. Poder da sua mente. A maior obra divina que Deus te deu. Neocórtex. Ah, estou sentindo. Ótimo. Porém, quem manda em você é a tua mente, não é teu coração. Ai, mãe Alice insensível. Não, mãe Alice inteligente. Se meu coração mandasse em mim, não estava aqui. Tá? Nós temos que entender que o nosso sentimento é processado na nossa mente. Tá? E nós interpretamos as nossas emoções. Sentir é uma coisa, traduzir o seu sentimento é compreensão do que você sentiu. E isso que vai alimentar essas coisas todas. Porta para a obsessão, meu Deus, mas eu tenho um vício. Ok, tudo bem, se proteja dos obsessores. Essa é a situação. Como eu me protejo dos obsessores se eu tenho um vício? Reconhecendo o seu vício, sabendo que você é preso naquela situação e sabendo claramente que aqui na Terra ou do outro lado, eu sinto muito, mas você vai encontrar toda essa turma querendo ou não, porque logo você estará do lado de lá e também será um espírito obsessivo. Se vocês procurarem algumas obras de alguns médiuns extremamente competentes, vocês vão ouvir falar sobre o Morro dos Drogados, sobre o Vale dos Suicidas, sobre lugares no astral que sinto muito se eu sou mãe de santo, se eu sou fumante e estou presa nisso, eu vou precisar vencer isso antes de ascensionar, seja aqui ou do outro lado. Então, você é viciado, ai meu Deus, eu também penso assim, ai meu Deus, eu sou tabagista no último nível. E não sou só eu, é uma geração inteira da minha família. É um problema do meu DNA. Garantido que vai passar para lá. O que eu faço? Sou amiga do Zé Pilintra, faço tudo o que eu posso para estar ajudando, tento combater o meu vício como posso, pratico exercício e busco não ter outros vícios que não preciso. Não bebo, não jogo, não uso outras drogas e assim vou indo. Então, peraí, vamos ter um vício, vamos concentrar que vamos ter um só. Né? Peraí que eu só dei conta de um que tem que dar. E isso a gente vê nos filmes, né? Aí, Bezerra de Menezes, várias histórias que pequenos detalhes da nossa vida contam muito. E isso a gente pode, a primeira coisa é nos perdoar. Às vezes a gente leva tudo isso para o outro lado e acaba fazendo parte desses lugares e tendo essas passagens, às vezes difíceis do outro lado, porque a gente tem medo de enfrentar isso aqui. Só que aqui, gente, a gente está na matéria, a gente está aqui para viver, a gente está aqui sim para experimentar tudo isso. O que a gente tem que entender é que tudo isso, uma hora vai se resolver, e se você não resolver aqui, você vai resolver no outro lado, porque a parte boa é que o bando não é aqui, né? A gente faz essa banda aqui, mas quem está agindo mesmo é lá.
E você está indo para lá. Ou seja, você nunca esteve tão seguro na vida. Né? Agora, você não pode contar teus guias. Você tem que saber que você tem essa conta e essa conta ninguém vai pagar para você. Eu não tenho mérito algum e eu vou ter que pagar o meu cargo independente de eu trabalhar com o que for. Né? Então, não tem como a gente fugir do que é da nossa alçada. E esses obsessores vão sempre nos mostrar o que está de errado no nosso caminho. Por isso que a banda fala que todo espírito é bem-vindo. Todo espírito que queira se regenerar. E eu, depois que eu aprendi na pele que eu tive essa doença super séria nos meus rins, eu entendi que a mediunidade realmente ela é saudável para a gente incorporar energia boa. Esse espírito já não teve na Terra, já não fez um monte de bobagem, já está lá pagando. Por que nós vamos brigar com Deus e trazer ele aqui para encaminhar? Eu trouxe essa conversa, gente, porque muita gente chega aqui e fala para mim, eu preciso que encaminhe as coisas ruins que estão atrás de mim. Sinto muito. Eu encaminhar alguma coisa que você está carregando pela sua história, ou os meus guias, isso é coisa sua. Né? Se você está carregando alguma coisa na sua mala, faça um favor, abra o seu zíper, elimine o que você quer, e isso sim você vai encontrar aqui. Então, o que você tem que chegar aqui e falar é, a minha mala está muito pesada, você pode me ajudar a ver o que eu posso tirar daqui de dentro? Aí a gente pode te ajudar. Carregar a sua bagagem aqui no nosso terreiro a gente não vai fazer. A gente tem recebido umas críticas meio pesadas, né? Porque tem muito terreiro que é isso, você quer falar com a mãe de santo, você paga uma consulta, você vai lá, ela te atende, faz o teu regório, o teu que você quer e está resolvido o teu problema. Aqui a gente não funciona assim. E eu não estou julgando os lugares que funcionam, mas eu realmente não estou disponível a esse tipo de situação. E aqui se a entidade disse, eu não posso te ajudar, você está buscando as coisas erradas, é inquestionável para mim. Não adianta pedir para falar com a mãe de santo depois, porque para mim, se for a primeira incorporação do médium e ele disse isso, até que se prove ao contrário, a verdade é dele. Mas e se a verdade dele daqui a 10 anos? Para mim está tudo ótimo. Para você que não gostou da resposta, vai procurar em outro terreno. Por quê? Porque hoje eu já estou aqui há 20 anos. E não teve nenhuma resposta que não chegou. Demorasse o tempo que demorasse. Os espíritos sempre têm razão. Às vezes a gente interpreta errado, mas a entidade não erra. Tá? E esse movimento de ter raiva do terreiro, de ter raiva da mãe de santo, porque colocou uma palavra mal, de ter raiva do médium que não gostou da sua expressão, é a primeira porta para os seus obsessores. E tudo que eles querem fazer é que você vá para algum lugar que você ache que você tem algum poder. Porque é aí que eles vão conseguir seguir se nutrindo da sua energia, se nutrindo de tudo isso. Porque se tem algum lugar que dá energia para o obsessor subir na terra, usar um corpo, sugar a sua entidade, pode ir para lá. Tá? Aqui no nosso terreiro não fazemos trabalho de desobsessão, a não ser que a entidade diga que tem algo a ser resolvido ali, e geralmente não é uma coisa pessoal. E sim, existem obsessores seríssimos com relação a causas, a situações maiores que vão além de uma personificação individual. Reduzindo, gente, nós não temos importância nenhuma para o campo astral, assim como a gente pensa. Mas estão me fazendo mal. Os espíritos não têm esse poder para vocês, a não ser que vocês deem. Tá? Não existe um espírito fazer mal para alguém. É isso que eu quero. Mas então também não existe fazer o bem. Talvez não. Talvez o que exista seja você olhar para a luz ou você olhar para a sombra e você escolher qual é a forma que você vai percorrer os seus caminhos. Porque você sempre vai ter a luz e sempre vai ter a sombra. Se você negar a sombra, ou se você não tiver ferramentas para andar nela, ela sempre vai ser uma energia ruim para você. Se você aceitar, souber lidar, você vai aprender a lidar com a sua raiva, com as suas emoções, entender que tudo isso faz parte da sua natureza e tudo vai passar. Igual a uva passa, né? E é isso aí. Então, gente, tanto magia, quanto obsessor, quanto tudo isso, não tenham medo. Usem tudo para ensinar vocês. Quando eu falo que a gente é um terreiro que rege a bandeira de Oxalá, se existe a bandeira da compaixão, estar encarnado aqui é o maior mérito divino que a gente pode ter. Isso não é um castigo. Se divirtam nessa vida, ouviram? E não
bicho ruim somos nós e tá tudo resolvido. O bicho, a maldade vem da fome, tá? E a fome é o que a gente precisa resolver, seja no céu, na terra ou no ar. Dúvidas, colocações, reclamações, questionamentos, sigam as nossas páginas. Sejam mais bonzinhos com a Mãe de Santo, um pouco mais fundamentados, porque Zezinho do Rio Tavares, se tiver esse espírito, ele é o primeiro a ser bem-vindo no meu terreiro. Então, Zezinho do Rio Tavares, chegue aqui, tá? Nós não criteriamos Exu aqui por nome, tá? Serviço de Exu aqui você sente depois que você vai embora, quando a sua vida toma rumo, tá? Se você precisa de algum espírito espetacular aí, tá? Me desculpe para quem eu tô falando sabe bem quem é, né? Aqui sim, a gente tem lugar para Zé Povinho, Zé Ruela, Zé da Manivela, Zé da Catraca, Zé do Rio Tavares aqui é rei, porque esse chão aqui chama-se Rio Tavares e quem pisou esse chão aqui antes de nós é hierarquia, certo? Um beijo para vocês, desculpa, mas eu também tenho raivinha de vez em quando.